Quero aproveitar aqui esse momento para honrar ao Senhor e também louvar a Deus pela vida do vosso pastor Adão Santana, que está na frente dessa obra que o Senhor escolheu para entregar em suas mãos. Deus tem feito grandes coisas, a igreja tem crescido e se fortalecido na palavra do Senhor. O Senhor continue abençoando o pastor, a sua esposa, sua família, todo o corpo de obreiros que tem auxiliado o dia a dia da obra de Deus, e a todos os irmãos que têm se envolvido de uma forma direta ou indireta, mas que têm ajudado a obra do Senhor. Eu quero ler aqui um texto com vocês, já muito conhecido entre os irmãos. Pegue sua Bíblia, localize comigo o Evangelho escrito por Lucas, o seu capítulo de número 7, Lucas, capítulo de número 7, leamos a partir do versículo de número 11. Está chovendo muito, o pastor Adão já deu uma fala aqui aos irmãos. Eu tive que vir bem devagarzinho, com medo da chuva, pastor. A chuva está forte. A esposa já ficou com medo desde quando saí de casa, das pancadas de chuva que há na estrada, mas eu louvo a Deus que chegamos bem até aqui. Quem achou Lucas capítulo de número 7, verso 11, diga amém. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando ele chegou perto, à porta da cidade, eis que levavam um defunto, que era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a o Senhor, moveu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Vamos terminar aqui no versículo 13. Amém. Meus queridos, há 3 ressurreições que são muito citadas na Bíblia quando se trata do Novo Testamento. Essas 3 ressurreições, é claro, eu não estou fazendo a contagem sobre a ressurreição do nosso Cristo, sem contá-la com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Há 3 ressurreições que o Novo Testamento faz menção sobre esses milagres. A ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva, que nós estamos escolhendo o texto para ler, e também a ressurreição de Lázaro, que são 3 ressurreições que envolvem a operação do nosso Senhor, manifestando o seu poder para trazer vida a essas 3 ocasiões. A ressurreição a uma moça, a ressurreição a um jovem rapaz, e a ressurreição de um adulto já muito conhecido e amigo de Jesus, que nós o conhecemos de Lázaro. São ressurreições que representam o mesmo milagre, o mesmo nível,
Até porque quando eu falo sobre ressurreição, independente do local geográfico aonde aconteceu, falando-se sobre ressurreição, eu vou estar falando sempre de apenas um milagre. Ressurreição é ressurreição, independente do local. Qual que é a diferença da ressurreição que houve na casa de Jairo, a ressurreição que houve do rapaz em Naim, e a ressurreição que houve dentro daquele túmulo, quando Lázaro saiu para fora? A Bíblia diz que quando Jesus esteve de encontro a Lázaro, ou melhor dizendo, a Jairo, quando Jesus teve esse encontro com Jairo, Jairo já havia saído de casa, deixado a sua filha enferma, e o texto diz que nesse encontro entre Jesus e Jairo, alguns homens comparecem no momento e pedem para que Jairo já não incomode mais o mestre. Essa foram uma das palavras que foram ditas a alguns homens que chegaram até Jairo quando ele está com Jesus. Disseram a Jairo: não incomode mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Jesus, não olhando para essas palavras negativas, o texto diz então que Jesus revela palavras proféticas a Jairo dizendo: não temas, crê somente. E a Bíblia diz que Jesus vai até a casa de Jairo. Quando Jesus chega na casa de Jairo, há uma multidão na casa deste homem. Jesus tomando a posição na casa de Jairo, Jesus anuncia: a menina não está morta, mas ela apenas dorme. Olhe o que está escrito no texto. A Bíblia menciona dizendo que quando Jesus ele anuncia que a menina não está morta, mas ela dorme, o que o texto diz? Quem lembra? O povo zombaram de Jesus. É o que está no texto. Jesus mencionou na casa de Jairo: a menina não está morta, ela apenas dorme. O que a multidão fez? O texto diz que a multidão zombou de Jesus. Começaram a zombar pela fala que Jesus deu sobre que a moça não estava morta. A pergunta que nós fazemos aqui é: por que zombaram quando Jesus disse que a menina não estava morta? Qual o motivo da zombaria quando Jesus diz que ela não está morta, que ela dorme? Há um costume antigo, há um hábito que todas as vezes, no tempo de Jesus, que alguém ficava enfermo, que alguém estava doente, à beira da morte, estava prestes a morrer, a família contratava homens para tocar flautas. Esses homens eram conhecidos como instrumentistas, tocadores de flautas. Apesar que a flauta da antiguidade não se compara com a flauta de hoje. As flautas de hoje houve uma grande evolução, mas na época, flautas que eram produzidas com madeira, mas que era assim um instrumento musical. Então, quando eu estava enfermo, alguém estava enfermo em minha casa, e eu já sabia que aquela enfermidade seria para a morte, eu automaticamente contratava esses flautistas. Qual era a função deles? Tocar a flauta
até que a pessoa viesse a óbito. Tocar a flauta até a pessoa dar o seu último suspiro de vida. Então, todas as vezes que eu passava, pastor Adão, na porta da casa de alguém, e eu escutava o som da flauta, eu já entendia comigo mesmo: alguém vai morrer nessa casa, alguém vai morrer nesse lar, tem alguém doente para morrer. Existe algum nordestino aqui entre nós? Tenha vergonha não, diga amém. Os meus pais são nordestinos. Meu pai é alagoano, minha mãe é sergipana. Os meus pais contam que quando eles eram menor, que quando alguém estava enfermo, muito doente para morrer, seus avós, os mais antigos, tinham hábito de colocar uma vela na mão da pessoa, e a pessoa ficava com aquela vela na mão, esperando a morte chegar. Só que no tempo de Jesus não era vela, no tempo de Jesus era tocar flauta. Ao ouvir o som da flauta, eu sabia que alguém iria morrer ali. Por isso que quando Jesus chega na casa de Jairo, quando Jesus anuncia que a menina não está morta, mas ela apenas dorme, eles começaram a zombar. Por que eles zombam? Porque se era costume contratar flautista para tocar, para anunciar que alguém estava morrendo, ou para continuar anunciando que alguém morreu, se isso é costume, na casa de Jairo, os flautistas já estavam tocando. O som da flauta já havia anunciado que a filha de Jairo estava doente e que agora ela morreu. Então, quando Jesus diz que ela não está morta, ela dorme, começaram a zombar, como que dizendo: como que ela está dormindo, sendo que nós já tocou flauta que ela morreu? Como ele diz que ela está viva, se nós já tocou flauta para anunciar que ela morreu? O texto diz que quando zombaram, Jesus tirou todo mundo de dentro da casa, deixando apenas 5 pessoas: Jairo, a mãe e 3 discípulos. Jesus deixou somente 5 pessoas dentro da casa de Jairo, depois que zombaram do que Jesus disse. Apenas ficou dentro da casa Jairo, a mãe da menina e 3 discípulos. Por que Jesus tira uma multidão e deixa somente 5? Qual a lógica de tirar muitos e deixar poucos? Por que Jesus tira muito e deixa 5? Porque Jesus estava mostrando para Jairo que há momentos em nossa vida que às vezes é melhor 5 que acredita do que uma multidão de, além de não acreditar no teu milagre, ainda zomba da tua cara. Está entendendo? Porque às vezes há uma limpeza em tua vida, porque às vezes é melhor 5 que acredita do que uma multidão que, além de não acreditar, está zombando de tudo que está acontecendo sobre a tua vida. Não se lamente pela multidão que foi embora, não chore pelos muitos que foram, mas faça um culto de ação de graça pelos 5 que ficou, porque é melhor 5 que acredita do que uma multidão que está zombando. Em nossa vida não se resume pela multidão que chegou, mas sim pelos 5 que vão ficar. Jesus tirou a multidão e deixa pelo menos 5 para estar na casa de Jairo. Quando Jesus manda a multidão sair, é claro entendermos que se a multidão está saindo, até os flautistas também estão indo embora. Porque quando Deus quer nos abençoar,
além de Ele tirar quem zomba de nós, Ele ainda afasta quem toca para anunciar a tua derrota. Levante a mão para dar glórias ao nome do Senhor. Levante a mão mais alto para dar glórias ao Senhor. Porque esta noite, além da multidão que zomba te abandonar, Ele vai afastar os flautistas da tua vida. Porque quem tem chamado é assim: é melhor sozinho do que com flautista do teu lado. Às vezes é melhor caminhar sozinho, crendo na vitória, do que com a multidão que toca flauta para anunciar a tua perca. Jesus tira todos. E o texto diz então que dentro da casa de Jairo, Jesus ressuscitou a sua filha. Diga comigo: a filha de Jairo ressuscitou dentro de casa. Por que Jesus ressuscitou dentro e não fora? Porque Ele quer revelar um dos principais sentidos que há em nós. Jesus ressuscitou dentro de casa e não fora. Por que dentro e não fora? Porque segundo o texto diz que ela estava sendo velada dentro de casa. Escute o que eu vou dizer. Tem gente que é vivo lá fora e um defunto dentro de casa. Tem gente que é profeta lá fora e defunto dentro de casa. Tem gente que é mulher de Deus lá fora, defunto dentro de casa. Obreiro do lado de fora, defunto dentro de casa. Por que Jesus ressuscitou ela dentro de casa? Para mostrar para todo mundo que ela é o que é dentro, e quando sair lá fora vai ser a mesma. Não vai ser defunto dentro de casa, vai ressuscitar dentro de casa. Eu profetizo no início desta mensagem, para você que está me ouvindo, Deus está mudando a história de alguém dentro do seu próprio lar. Tem gente que é profeta aqui, mas taxado como defunto dentro de casa. A igreja te tem como profeta, seus filhos te têm como defunto. A igreja te tem como mulher de Deus, dentro de casa lhe tem como defunto. Mas hoje Deus está visitando alguém e está dizendo: eu vou mudar o cenário no teu lar. Tu vai deixar de ser defunto e para ser reconhecido como profeta. Quem crê, diga glórias ao nome do Senhor. Jesus ressuscitou dentro, não fora. Porque dentro revela a maior riqueza que há em nós. Você sabia que tem gente que é ouro por fora e defunto por dentro? Tem gente que só está vivo por fora, mas já é um defunto por dentro. As pessoas se enganam pela beleza que está transparecendo. Tem gente que parece que está vivo, mas por dentro já é um defunto. Por isso Jesus ressuscitou dentro, porque a maior beleza é o que nós temos por dentro. O texto diz que Jesus ressuscita a filha de Jairo dentro de casa. A segunda ressurreição é o que nós estamos lendo aqui. Acabamos de fazer a leitura. O texto diz que Jesus ressuscitou esse rapaz quando estavam conduzindo ele para ser enterrado. Se pararmos para analisar, entenderemos perfeitamente que a sua ressurreição aconteceu no meio da rua, no percurso, pastor, para levá-lo para ser enterrado. A filha de Jairo ressuscitou em casa. Esse rapaz, segundo o texto nos faz entender, que ele ressuscitou no percurso.
ressuscitou na rua. A terceira ressurreição que nós mencionamos aqui é a ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou já estando dentro do sepulcro. Então vamos pensar aqui. A filha de Jairo ressuscitou em casa. O filho da viúva ressuscitou no translado ao meio do caminho. E Lázaro ressuscitou dentro do sepulcro. É o mesmo milagre, mas com atos proféticos diferentes. Um ressuscitou em casa, outro na rua, outro no sepulcro. Por que acontece de forma diferente? É Jesus revelando algo profético para nós, que vai ter bênção, que nós vamos receber em casa como a de Jairo. Mas se não receber em casa, ela te pega no meio do caminho como filho da viúva. Pastor, e se eu já estiver no sepulcro? Ele é fiel para fazer a bênção te alcançar lá. Vai ter pessoas, se a bênção não te pegar em casa, vai te pegar no trajeto, vindo para a igreja, para o trabalho ou um passeio com a família. Porque bênção não se resume na geografia onde tu estás. Quando Deus quer te abençoar, não importa aonde te colocaram, a bênção de Deus vai chegar para te alcançar. Jesus ressuscitou esse rapaz no meio do caminho. Sabe o que mais me chama a atenção aqui no texto? Tratando-se sobre o filho da viúva, é quando em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, nós entendemos algo tremendo sobre a forma como a Bíblia menciona esse rapaz. A partir do verso 11 para o versículo 12, o texto diz que Jesus viu esse rapaz, que levavam ele à porta da cidade ao conduzi-lo para enterrá-lo. A Bíblia faz menção dele sobre duas coisas. A partir do verso 11 ao 12 você lê. O texto diz que é um defunto que carregavam. E olha o que está no texto. Vírgula. Filho único de sua mãe. A mesma Bíblia que chama de defunto é a mesma Bíblia que chama de filho. Ele é defunto, mas tem uma vírgula e logo depois tem filho. É defunto, mas tem história de filho. É defunto para alguns, mas ninguém esconde a sua história de filho. Cuidado! O que você chama de defunto é filho para Deus. Tome muito cuidado. O que você está chamando de defunto é filho para Deus. É defunto para muitos, mas filho na mão de Deus. A mesma Bíblia que menciona a palavra defunto é a mesma que está mencionando a palavra de filho. A Bíblia diz que um certo homem pediu seus bens ao seu pai e saiu de casa. Todos nós o conhecemos como filho pródigo. A palavra pródigo significa gastador, mas eu gosto desse texto. A palavra pródigo significa gastador. Mesmo ele sendo gastador, a Bíblia menciona o seu nome, a sua história como filho. Ele é gastador, mas não deixa de ser filho. Gastou tudo, mas não deixou de ser filho. Por mais que o diabo tente jogar entulho sobre você, Deus continuará te amando e te chamando como filho. Quantos filhos tem esta noite aqui? Diga glória a Deus. Ele é defunto, mas continua sendo filho. Ao transportá-lo, a Bíblia diz que Jesus se aproxima da sua mãe, juntamente aos que estão levando esse rapaz, e o texto diz que Jesus para, segura o esquife, chega até a sua mãe e diz duas palavras:
Quem lembra das duas palavras que Jesus disse a ela? O que Jesus disse a ela? O que Jesus disse? Mais alto, o que Jesus disse? Jesus, se aproximando, disse: não chores. O nosso hábito, o nosso costume, é de quando a gente chega num velório de amigos, de parentes, dar um abraço bem apertado. E o nosso hábito é falar para tentar preencher a dor que a pessoa está sentindo. Tem pessoas aqui que, se pudesse, inventava palavras para causar efeito na dor que a pessoa está sentindo. Porque é nosso costume. A gente fala muito para tentar diminuir a dor de quem está passando por um momento de perca. Então você fala muito para tentar preencher. Muito que nós falamos, apesar das palavras serem lindas, não conseguimos evitar a dor que alguém está sentindo. Nosso hábito é falar muito para aliviar a dor. Se todas as vezes que nós encontramos alguém assim, nós falamos muito, por que é que Jesus falou tão pouco? Se nosso costume é falar muito, por que que Jesus falou tão pouco quando ela mais precisou? Quando ela mais precisou, Jesus disse somente duas palavras: não chores. Mas pastor, ela precisa ouvir muito. Mas o texto diz que Jesus falou pouco. Agora, se você vê as 3 ressurreições, você vai perceber que Jesus falou pouco nas 3 ressurreições. Jesus falou pouco, mas tem um segredo. Falou pouco, mas fez muito. A Bíblia diz que quando chegaram até Jairo, disseram a ele: não incomode mais o mestre. O que Jesus disse? Não temas, crê somente. Falou pouco, mas quando chegou na casa de Jairo, ressuscitou sua filha. Quando Jesus chegou até a mãe desse rapaz, quantas palavras Jesus disse? 2. Não chores. Mas ressuscitou o filho dela. Quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, quantas palavras ele disse? Lázaro, vem para fora. Falou pouco, mas ressuscitou a Lázaro. Por que que Jesus fala pouco, sendo que precisa falar muito? Porque Jesus está mostrando que quando ele fala pouco, é porque muito ele quer fazer. Tem gente que está preocupado, tem gente que não está dormindo, tem gente que não está sabendo o que fazer, porque Deus está falando pouco. Olha o segredo: quando ele fala pouco, é porque ele quer fazer muito. Quando ele fala pouco, é porque ele quer fazer muito. Me ajude a pregar, por gentileza. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Diga para ele: se preocupa não. Diga: vai dormir tranquilo. Quando ele fala pouco, é porque muito ele vai fazer. Deus pode estar falando pouco por esses dias. Deus pode ter falado pouco por esses meses. Deus pode ter falado pouco nessas semanas. Deus está falando pouco porque muito ele quer fazer. Porque é melhor estar na mão de um Deus que fala pouco, mas faz muito, do que o homem que fala muito e não faz nada. Não te preocupes. Deus pode estar falando pouco, mas muito ele vai fazer. Quantos creem esta noite? Ele pode estar falando pouco, mas ele vai fazer muito. Ele pode estar falando poucas vezes que vai salvar, mas ele vai salvar. Ele pode estar falando poucas vezes que vai libertar, mas ele vai libertar. Ele pode estar falando poucas vezes que a porta vai se abrir, mas ela vai se abrir. Te prepara, crente. Deus está falando pouco, é sinal de que ele vai fazer muito. Todas as vezes que ele fala pouco, é porque muito ele vai fazer. Isso é um sinal de que tu está perto do muito que Deus está preparando para fazer ainda esse ano acontecer sobre tua casa.
Deus fala pouco, mas vai fazer muito. Qual é o nosso problema? Trocamos o Deus que fala pouco para o homem que fala muito. Tem gente se frustrando porque deixou Deus que fala pouco para ir atrás do homem que fala muito. Tem gente que já perdeu tanta coisa porque deixou de acreditar quando Deus falou pouco e foi atrás da multidão que falou muito. Tem gente aqui que, se pudesse voltar atrás, não ouviria o muito que os homens falaram, mas se apegaria nas poucas palavras que Deus liberou. Sabe de uma coisa? Não é do muito que o homem fala que tu está precisando, mas é das poucas palavras que Deus tem feito promessa sobre você. Não é do muito que os homens falam que você está precisando, mas das pequenas promessas que Ele te fez, que vai se tornar em grandiosa sobre a tua vida. Jesus falou pouco, mas ressuscitou o jovem rapaz, filho da viúva. Para que eu possa encerrar, o texto diz que quando Jesus ressuscita, pastor Adão, Ele entrega o rapaz à sua mãe. Por que Jesus entrega para a mãe? Sendo que nós já lemos em várias oportunidades que quando Jesus fazia algo, Ele entregava aos discípulos e os discípulos repartiam. Só que aqui o texto diz que Jesus ressuscitou e entregou para a mãe. Por que Jesus não deu aos discípulos, para os discípulos levar até a mãe? O Jesus entregou direto à sua mãe, porque os judeus têm um hábito, os judeus têm um costume. Qual o costume que eles têm? Todas as vezes que alguém morre, todas as vezes que alguém dá adeus a essa vida, quando já não há mais esperança, que a pessoa precisa dar adeus a essa vida, depois que enterra a pessoa, o judeu tem uma cultura. Qual é essa cultura? Ele se reúne com a sua família, depois que enterra o ente querido, eles vão para casa, e na sua casa tem uma mesa, e nessa mesa tem pão. Depois do enterro, eles vão para casa, senta na mesa, come o pão e chora a perca que eles tiveram. Pastor, o que tem a ver? Muito a ver. Por isso que Jesus entregou direto para a mãe. Porque se era hábito, se é cultura do judeu, depois que enterra, depois que morreu, vai ser enterrado, prepara a mesa, o pão, para a família sentar, comer e chorar. Por que Jesus entrega ele direto para a mãe? Porque se é costume fazer tudo isso, na casa da viúva, a mesa para ela sentar e chorar e comer pão já estava armada. Se é hábito dos judeus, depois que alguém morre, sentar na mesa para comer pão, chorar e sofrer. Se é cultura, se ela está indo para enterrar seu filho, enquanto ela está indo para enterrar, a mesa para ela sentar, chorar e sofrer, já estava exposta à sua casa. Por que Jesus entrega direto à sua mãe? Porque Jesus estava mostrando, você já estava preparada para voltar para casa, sentar naquela mesa, comer aquele pão e se desmanchar de chorar. Mas eu sou Deus que muda o cenário da tua vida. Tu estava preparada para sentar na mesa, comer pão, chorar e se lamentar, mas a mesa que era para te fazer chorar, eu transformo em culto de ação de graça para você. Quantos crêem no milagre de Deus hoje aqui? Por gentileza, fique de pé, por favor. Dê um abraço em alguém.
Fala no ouvido dessa pessoa assim: a mesa já estava lá. Até o pão para você comer já estava na mesa. Mas como Deus é Deus na tua vida, a mesa vai quebrar e o pão vai mofar. Diga aí: a mesa vai quebrar e o pão vai mofar. Porque aonde é para acontecer culto de ação de graça, não tem mesa que te faça chorar, não tem pão que você coma que te faça sofrer. Tem gente que entrou hoje aqui já acostumado com o cenário que estava para acontecer, mas Deus está dizendo: eu vou tirar a mesa e vou tirar o pão. Eu vou tirar a mesa e vou tirar o pão. Eu vou tirar a mesa. Receba a tua vitória esta noite. Receba a tua vitória esta noite. Deus está visitando o teu ser aqui nesse lugar. A mesa que te faria chorar já estava lá. Os pães que você comeria para você se lamentar já estava lá. Mas Deus está dizendo: eu limpo tudo nesta noite. Eu limpo tudo esta noite. Quantos crê, diga glória. O hábito era sentar na mesa, comer pão. Por isso que Jesus serviu a ceia antes de ele morrer. Porque depois que morria, sentava na mesa, comia pão para sofrer. Se isso é costume do judeu, sentar na mesa, comer pão para sofrer, se a ceia tivesse servido depois da morte, eu estaria aqui tomando ceia sofrendo. Mas por que foi servido antes? Porque nós celebramos a morte, ressurreição, festejamos que Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Além da mesa e dos pães, o luto do judeu demora 30 dias. Diga comigo: 30 dias. Diga mais alto: 30 dias. Quando Jesus entrega o rapaz para a mãe, Jesus está dizendo: além de eu tirar a mesa, além de eu tirar os pães, os 30 dias que seriam piores da tua vida, eu transformo em melhores. Porque até nisso Deus tem controle sobre a tua vida. Até para melhorar teus dias, Ele é Deus para melhorar. Aponte o dedo para alguém e diga: Deus até vai melhorar teus dias. Diga aí: Deus é Deus para melhorar até teus dias. Deus é Deus que melhora os dias da tua saúde. Deus é Deus que melhora os dias da tua história. Deus é Deus que muda a história. Coloque a mão no seu coração e eu quero orar pela tua vida. Com permissão do pastor, eu quero chamar aqui na frente só aqueles que creem no milagre que Deus tem especial para você. Talvez você, no ato espiritual, já sabe que colocaram uma mesa para você. Já colocaram os pães para você comer, para você se lamentar. Mas Deus está dizendo: eu vou tirar a mesa, vou tirar os pães. Eu vou te dar o que é seu de direito. Eu vou entregar a vitória para você. Aonde está você?